Bom dia, seu Nilton. Bom dia. Tudo bem? Bom. Então tá bom. Seu Nilton, o senhor foi convocado para depor nessa comissão parlamentar de inquérito na Câmara Municipal como testemunha sobre os fatos ocorridos na escola José Toledo Mendonça. Como testemunha, o senhor tem a obrigação de falar a verdade, sobre pena de responder por crime de falso testemunho se mentir. O senhor tem consciência disso? Sim. Eu vou ler o cabeçalho da ata então, e nós vamos iniciar aqui o depoimento do senhor. Depoimento verbal do senhor Nilton Eduardo Gonçalves na Comissão Parlamentar de Inquérito aberta com o escopo de apuração de infração política administrativa de agente do Poder Executivo no pagamento antecipado de valores à empresa responsável pela reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental, professor José Toledo Mendonça, sem conclusão de etapas da obra instituída pela Resolução 4 de 2015. Depoimento prestado em 17 de dezembro de 2015, às 8 horas da manhã. Senhor Ney, o senhor é funcionário público? Sou. Antes de mais nada, deixa eu perguntar, o senhor é conhecido como no meio de serviço do senhor? Qual que é o senhor tem algum apelido? Ney do Açúcar. Ney do Açúcar. Então, o seu Nilton Eduardo Gonçalves é o conhecido como Ney do Açúcar. O senhor é funcionário público? Isso. Desde quando? Agora acho que é 2013 mesmo. 2013 acho. 2013? O senhor é cargo de confiança, é nomeação ou é cargo concursado? Não, sou concursado. Concursado? O senhor é concursado como o quê? Pedreiro. Como pedreiro. Mas o senhor exerce que função? Hoje, nenhuma. Hoje eu estou afastado, né? Hoje está afastado, mas que função? Quando que o senhor se afastou? O senhor está afastado de todas as funções? O senhor está afastado Estou de... afastado, tô no INSS. Ah, o senhor está com auxílio doença. Isso. E quando que o senhor se afastou? Foi em agosto, não sei. Acho que foi outubro. Outubro de 2015. 2015. Até outubro de 2015, que função o senhor exercia? Estava no cargo de assessora adjunto de obras. Assessor adjunto de Comissão obras. de E convênio. de quando que o senhor iniciou nesse cargo de assessor adjunto de obra? Foi em 2014. 2014. Então o senhor foi concursado em 2013. E antes de 2013 o senhor exerceu alguma função ou não? Não. Não. Ingressou no serviço público como concursado. Isso. Aí em 2014 o senhor passou a exercer o cargo de secretário adjunto de obra. Isso. E ficou no cargo de assessor adjunto de obra até dia 10 até no mês 10 de 2015. Correto? Na verdade eu fui dispensado duas vezes. Nas duas vezes que o prefeito Carlos Augusto Biela assumiu, ele me dispensou. Nas duas vezes que ele assumiu, ele dispensou. Ele dispensou. O senhor lembra os intervalos aí da dispensa ou não? Foi agora em dia 2 de fevereiro, ele me dispensou a primeira vez. Aí quando o Zequinha assumiu, eu voltei. E agora o Guto, quando assumiu de novo, ele já dispensou de novo. Tá, então o senhor foi dispensado dia 2 de fevereiro de 2015. Isso, a primeira vez. De 2015. Isso, agora a segunda vez eu não lembro o dia. Tá. O prefeito assumiu acho que em setembro de 2014. Setembro ou outubro de 2014. Isso. E dispensou o senhor em em fevereiro de 2015. Isso. E depois agora, quando voltou agora Agora ele já, no primeiro dia ele já dispensou. em setembro agora de novo, de 2015, o senhor dispensou novamente. Isso. Então lá de 2014, o senhor lembra mais ou menos o mês de 2014 que o senhor assumiu a função de secretário adjunto? Não lembro. Se foi começo, meio, final do ano? Precisa ser uma data exata. Acho que foi no começo do ano já, mas... Começo de 2014 o senhor assumiu secretário adjunto. Isso. Tá bom. Qual era a função do senhor como secretário adjunto? A gente acompanhava as obras, né? Acompanhava as Isso, lá obras. ver se estão trabalhando, se o pessoal não vê, a gente liga para a empresa, por que não está vindo. Porque o prefeito cobrava, né? Passei lá, a obra está parada hoje. Então a gente já entrava em contato.
prefeito passava na obra. O prefeito sempre, na época quando era o Mazinho, ele passava às 6 horas da manhã já nas obras e andava a ver, ele via que não foi feito no outro dia. Aí depois já no outro dia cedo ele já ligava pra gente, mas a gente todo dia a gente estava na obra. Todo dia a gente estava vendo o que estava sendo feito, o que não fez, conversando, né, com os encarregados. Tá, e nesse período que o senhor ficou de setembro de 2014 a fevereiro de 2015, como que funcionava esse serviço? De adjunto? Nós estamos falando da função do senhor. Toda pergunta que eu fizer para o senhor é da função do senhor. Não, é isso aí. A gente tem a nossa sala na prefeitura e eu não tinha uma obra só, né? Tinha várias obras, então a gente tinha que acompanhar. O senhor ficava aqui na prefeitura? Isso, ficava na prefeitura. Até fevereiro de 2015 o senhor ficou aqui na prefeitura? Prefeitura. Tá, e deixa eu fazer a pergunta. Quando em setembro assumiu o novo prefeito, que saiu o prefeito Mazo, com o prefeito Carlos Augusto Biela, continuou funcionando do mesmo jeito? O esquema era o mesmo? Ele passava, via as obras, via se estava sendo feito, se não estava? Não, Carlos Augusto Biela não. Tá, mas vocês continuaram fazendo isso? Sim, sim. Vocês continuaram olhando as obras, ver se estava feito, se não estava? Até no começo sim, né? Depois a gente já, quando a gente ficou sabendo que a gente ia ser demitido, já naquele mês ali a gente tirou um pouco o pé, a gente quase nem saía da sala mesmo. E aí que mês que foi esse? Quando que o senhor ficou sabendo que ia ser demitido? Na primeira vez, em fevereiro, né? O senhor ficou sabendo em fevereiro que o senhor ia ser antes de demitido? fevereiro, né? Já em janeiro a gente já... Em janeiro. Começo de janeiro. No meio de janeiro Meio a gente de já janeiro. não... Teve a informação aí que ia ser demitido aí. Porque até então ele me chamou para conversar e para fazer parte do grupo dele, e eu disse que eu não ia, que eu já fazia parte do grupo do Zequinha, que a gente estava junto com ele. Aí foi onde que ele me chamou na sexta-feira conversar, eu falei que eu não ia, e na segunda ele mandou embora sem conversar. Ele chamou o senhor para quê? Para saber se o senhor ia fazer parte do grupo dele? Ele pediu para mim ficar com ele, né? Até mesmo filiar no partido dele. Eu falei, politicamente. Ele queria chamar o senhor para agregar um grupo político com ele. Isso. E aí o senhor se recusou? Me recusei na sexta-feira e na segunda eles mandaram embora. Na segunda sem conversa. Sem conversa. Explica para nós, vocês faziam a averiguação dessas obras? Quando a empresa emitia lá um requerimento para a prefeitura para fazer a medição da obra, como funcionava esse processo? Chegava para a gente, aí a gente já pegava e chamava o engenheiro. Chegava na mão de vocês? A empresa entregava na mão? Vinha. Quem que é você? Quando você fala gente, quem que é a gente? Eu e o Davi, né? O senhor e o Davi. Eu e o Davi, né? E o que era o Davi? O Davi era o secretário de obras. O seu superior? Isso, ele era o meu superior. Você era secretário adjunto do seu Davi? Isso. Tá. Então quando a empresa entregava o requerimento para fazer a medição de obra, vinha para o senhor ou para o senhor Davi? Isso. E aí qual que era o procedimento? Aí a gente pegava, chamava o engenheiro, o Doro, que sempre foi ele que foi com a gente todas as obras, e ele era o responsável. E ele também, só ele que assinava, até porque os outros engenheiros não iam nas obras, um tinha problema de saúde, os outros eram arquitetos, então não ia. Então sempre ele que ia com a gente. E aí a gente já passava para ele, e ele ia com a gente todas as obras, todos os dias. E ele que assinava, ele que a gente pegava as medições, chegava na obra, aí a gente ia falando assim, tá feito isso? Não, tá só metade. Então já ficava, o Davi mesmo marcava, pagar só 50%. E aí assim a gente fazia, a medição fazia assim. Tá, aí fazia aí o requerimento da empresa chegava na secretaria de obra, que era para o senhor e o seu Davi. Isso. Vocês procuravam o engenheiro, ia fazer a medição de obra, o engenheiro dava o relatório. Isso. E aí? E ele atestava para ser pago ou não. Aí entregava para vocês também. Aí eu fazia o meio de campo assim, né? Eu tinha que, quando é da saúde, eu tinha que ir na saúde pegar a assinatura, levar lá para o menino fazer as documentação. Depois ou eles entregavam já direto para finanças, ou eu ia buscar. Aí eu pegava e já levava lá. Ou se não, no xerifado, pegava a assinatura do secretário lá, ou na educação.
Que secretário que o senhor pegava a assinatura no almoxarifado? Na época agora foi tanto que passou lá. Mas era secretário? Por que secretário? O secretário de obra não era o seu Davi? Não é que o secretário assinava. O menino que faz lá os papelados do William lá, que pegava a assinatura do Valmir, que é do almoxarife, né? Acho que não sei, é do almoxarife, tinha que assinar. E ele fazia as documentação lá. Aí eu pegava e trazia. Agora porque quando a Cepatir está fazendo da Secretaria de Educação a obra, aí a Secretaria de Educação tem que assinar. Sim. Quando é da Saúde, é a Secretária da Saúde que assina. Tá, explica para nós aqui esse trâmite na sua ordem. Até a empresa, até vocês fazerem a vistoria da obra, deu para a gente entender. A empresa entregava para vocês um requerimento, requerendo a medição da obra. Você ou o seu Davi, ou você e o seu Davi pegavam o engenheiro e ia até a obra? Esclarece isso para nós. Era um ou os dois? Quando não está meio folgado, a E os gente ia dois? sempre os dois. Tá. Os três, né? Porque o engenheiro ia todas as Quando horas. não ia, você ou o Davi acompanhava o engenheiro. Isso. Ia até a obra fazer a medição da obra. Isso. O engenheiro emitia o relatório dele, aí vocês pegavam isso, vamos falar da educação. No caso da educação, vocês pegavam isso e levavam para o almoxarifado para pegar a assinatura do almoxarife. Não é o secretário, é o almoxarife. Só almoxarife. Só o almoxarife. O almoxarife emitia lá o documento dele, que ele tinha que fazer, e vocês pegavam isso e traziam na Secretaria de Finanças. Trazia, tanto é que para você levar nesses lugares, ou na saúde, ou na educação, já tinha que ir com o atestado do engenheiro. Você tinha que levar junto o atestado, junto com essa medição, tudo certinho, para o menino fazer lá o papel dele lá. Tá, do almoxarife vocês passavam na secretaria para pregar a assinatura da secretária, ou já ia para lá com a assinatura da secretária? Não, lá em cima não. O almoxarife era separado, né, do almoxarifado. Quando era uma obra que... Só quando era extinto da Secretaria de Educação, que aí depois a gente já pegava a assinatura da secretária aqui. Agora, quando é do almoxarife lá, é outras obras, né? Vamos supor assim, que está fazendo aqui do lado do bombeiro ali. Ali já já vinha para a prefeitura, não era o secretário que assinava, né? Só ia para o almoxarife e já voltava para cima para a prefeitura. A obra da marcenaria, essas obras que acho que é recurso próprio, né? Vocês iam pegar a assinatura do secretário quando estava na saúde ou na educação? Isso, que é uma verba destinada para a Secretaria de Educação e Saúde. Quando era recurso próprio, aí Entendi. só por isso que entrava a parte do almoxarife, né? Então, com o relatório do engenheiro na mão, vocês já iam... Qual que era o próximo passo? O almoxarifado ou a secretaria? Não, quando é verbo, Nós estamos falando da educação. Quando é educação, aí já estava tudo feito, já trazia para a secretária, ela assinava. Quando vocês pegavam o relatório do engenheiro, para onde relatório do engenheiro. Ia para onde? Isso, para a mão da secretária. Na verdade, ela só chegava, a gente mostrava para a secretária, ela falava, está feito isso aqui, está tudo certo. Quando o engenheiro está atestado, porque está certo. Aí ela assinava e a gente já voltava para a contabilidade. Não ia para o almoxarifado ou já tinha passado por lá? Só passava quando era recurso próprio. No caso dessa obra específica aqui do Toledo... Do Toledo, não vai para lá, vem direto para a secretária, ela assina com o atestado do engenheiro e aí depois vai... Então, no caso dessa obra do Toledo, não ia para lá? Não, para o almoxarifado... Senhor, presta atenção, vamos fazer o seguinte, presta atenção bem no que o senhor está... Tenta recordar bem aí o que o senhor vai falar, porque o senhor sabe que o senhor pode ser responsabilizado por crime de falso testemunho, tá? Certo. Então, olha, essa assinatura aqui atrás dessa nota, de quem que é isso aqui? Aqui, ó, vai no almoxarife, sim. Do almoxarife. Isso, só vai no almoxarife, é verdade. Isso aqui é do nota do Isso, Toledo. na verdade, vai todas, isso, agora que eu tô lembrando, vai todas para o almoxarifado, só que é só o Valmir que assina. Agora que eu lembrei. Tá, então com o atestado do engenheiro na mão, Isso. aí tem a nota. Ó, surgiu mais um detalhe aqui para nós entender.
pegava o atestado do engenheiro, a nota estava onde? A nota vai junto, né? A empresa entregava para vocês Isso, também? junto com a gente. Junto com o requerimento de medição? Já vinha junto os dois? Não, tem que fazer a medição, aí depois o engenheiro pede para emitir a nota. Tá, então a empresa entregava para vocês o requerimento da medição, Isso. a empresa entregava para vocês o requerimento da medição, vocês pegavam o engenheiro, ia lá, fazia a medição, o engenheiro atestava. Isso. Aí o próximo passo era informar a empresa que estava tudo ok. Isso, que podia emitir a nota. Aí a empresa emitia a nota. Isso. É assim que funcionava? O senhor está bem lembrando disso? Tá, é assim que funcionava. A empresa emitia a nota. A nota vinha para onde? Vinha na mão de vocês também? Vinha no protocolo e depois vinha pra gente. Vinha para vocês, pro senhor Davi ou pro senhor? Isso. Aí vocês pegavam essa nota junto com o requerimento da empresa, o atestado do engenheiro e ia pro almoxerifado. Isso. Aí O almoxerife assinava, aí vinha para a Secretaria de Saúde, o da educação. da Educação no caso, desculpa, e da Secretaria da Educação, vocês levavam para a Finança. E era vocês que faziam esse trâmite. Tá, depois que isso chegava na Secretaria de Finança, vocês procuravam a Secretaria de Finança para emitir o pagamento, para emitir o empenho, para agilizar, para providenciar isso ou não? Não, só quando às vezes a firma ligava pra gente, às vezes que já fazia mais de uma semana, e o dono da empresa ligava, falava assim, precisa pagar os funcionários aí, não estou dizendo essa obra, estou falando alguns. Que nem aconteceu lá embaixo, na Inês Ramalho, lá que veio os pedreiros, veio na prefeitura, que eles não estavam recebendo. Então a gente queria ajudar, mas não nada ilegal. A gente pedia para o Robson agilizar o pagamento. Só que nada fora do que era feita a medição. É porque às vezes não tinha mesmo o dinheiro disponível para liberar ainda, né? Tá, mas fora da medição. Quando demorava um pouco o pagamento, você ou o seu Davi procuravam a secretaria lá para fazer a liberação do pagamento. Não fazia, não para liberar, né? A gente ia lá só pedir para ele porque estava demorando, só e pedir agilidade. Para agilizar só, né? Fazer só o... Ia pedir agilidade. Isso, mas nada para liberar rápido, nada de pressão em cima da tesouraria, da contabilidade. Tá, e até quando que funciona esse sistema que o senhor nos falou, que entregava o requerimento, pegava o engenheiro, ia medir a obra, isso se deu até no início de janeiro. Isso, que foi quando o prefeito chamou vocês lá, no meio do mês. No meio do mês de janeiro, quando o prefeito chamou vocês para fazer, especificamente o senhor, para fazer parte do grupo político dele, coisa que o senhor recusou, e aí ele resolveu, o senhor sentiu que ele ia mandar o senhor embora, o senhor pararam de fazer isso. A gente já sabia que ele ia ser mandado embora, né? Tá, aí vocês pararam de fazer essas visitas na obra. A gente nem fazia, e aí já isso aí foi tudo o Dório que depois que assumi isso aí, a gente já chegava a medição, alguma coisa que chegava, a gente já entregava na mão do Dório, do engenheiro, para ele. Aí o engenheiro que ia. Ele que ia atrás. Aí vocês não iam nem levar o engenheiro não, mais. A gente nem saía mais da sala. A gente sabia que ia ser mandado embora. Tá, isso a partir do mês de janeiro. Isso. Em dezembro, quando foi feita as medição da obra, então vocês acompanharam o engenheiro até a obra? Isso, dezembro foi. Dezembro foi. E vocês, quando a empresa apresentou lá a medição da obra, para fazer a medição da obra, que tinha colocado piso, tinha colocado forro, tinha colocado parte elétrica, parte hidráulica na obra, especificamente nós estamos falando da Escola Toledo, vocês foram lá junto com o engenheiro para emitir esses pagamentos que foi emitido, esses relatórios de dezembro? Eu não me recordo se nesse daí eu fui. Esse eu não me recordo se eu fui. Ou se foi o Davi ou só foi só o Dório, eu não me recordo. Mas o senhor tem certeza que até dezembro foi acompanhar o engenheiro? O engenheiro foi fazer a medição das obras? Não, foi. Foi? Sempre foi, né? Sempre foi? Sempre foi. 99% o engenheiro estava na obra acompanhando e dando a conclusão dele. Tá. Então, em dezembro, vocês foram... quando a empresa apresentou o requerimento, e esses requerimentos, vamos pegar aqui um, por exemplo, para me mostrar para o senhor, para a gente ter uma ideia aqui do que nós estamos falando. Por exemplo, isso aqui é um requerimento da empresa do dia 16 de dezembro, que foi lá para medir, foi pedido para fazer uma medição na obra.
e que o Doro depois, esse atestado do engenheiro, atestando essa medição, com a data do dia 18 de dezembro. Então, nesse caso aqui, vocês acompanharam, a Secretaria de Obra acompanhou. Mas eu não acompanhei. Se foi liberado coisas que não foi feito, eu não estava junto, não. Nem foi colocado piso, nada dessas coisas aí. Por exemplo, esse aqui é dia 31 de dezembro, ó. Nem Um tava. requerimento de medição. Não foi. Junto não. Mas alguém da secretaria foi, o engenheiro foi visitar O isso. engenheiro sim. O senhor tem certeza absoluta Sim, disso? porque ele atestou. Não, aí o senhor está fazendo uma dedução. Eu quero saber se o senhor viu, se o senhor Não. sabe. Eu não quero que o senhor deduz Não. nada. Não faça dedução aqui. O senhor está aqui para falar o que o senhor sabe, o que o senhor viu, o que o senhor tem certeza. Dedução para nós não serve. Eu quero saber que em dezembro, em dezembro, o senhor disse que até no meio do mês de janeiro vocês acompanharam essas obras. Eu quero saber se no mês de dezembro aqui vocês acompanharam essas medições da obra. Não. Essa é a pergunta. Não, eu não. Mas o senhor sabe se a secretaria, se alguém da secretaria, se o senhor Davi, o engenheiro, foi fazer essa medição? Não, eu também não sei. O senhor não tomou conhecimento disso? Não, dessas últimas medições a gente nem acompanhava mais. Mas senhor Ney, o senhor disse para mim que acompanhou até no mês de janeiro. Sim, mas a gente E essa aqui é de acompanhava. dezembro. Então, mas como que eu ia acompanhar essa obra aqui? Já não foi feito isso daí? Hã? Essas medições aí que não foi feito isso aí. Eu não participei disso daí. Tá, mas estava na responsabilidade dos senhores lá, no serviço dos senhores, era a função dos senhores. Sim, mas eu não fui. Não é exatamente porque a minha função era acompanhar a obra. Não era ir fazer medição. Medição quem fazia é o engenheiro. A gente só levava o engenheiro na obra, só quando ia fazer Sim, medição. vocês acompanhavam o engenheiro. E aí a pergunta tá, a secretaria que o senhor trabalhava, tanto o secretário de obra quanto o senhor que era secretário adjunto, recebia o documento da empresa, que é esse documento, pedindo a medição da obra, e vocês acompanhavam o engenheiro para o engenheiro emitir o atestado. Certo. Não é assim que funcionava? Isso. O senhor me disse que esse procedimento se deu até no mês de janeiro. Isso. Não foi assim que funcionou? Tá bom. E aí a pergunta tá, aqui no mês de dezembro, foi feito esse procedimento normal? É isso que eu Nesse estou falando caso- pro senhor. O meu serviço era acompanhar a obra. Agora, se nesse dia aqui, dia 31, foi lá, fez uma medição, isso eu não fui. Porque eu não ia em todas as medições. Mas o senhor teve conhecimento que essa obra foi medida no mês de dezembro? Eu tive conhecimento sim, mas não do que foi medido. Você entendeu? Ah, mas o senhor teve conhecimento que Sim. teve visita lá na obra? Sim, que foi visitado sim, mas agora o que foi medido eu não sei. Tá bom. Senhor Ney, explica para nós uma coisa. Quando vocês vão lá fazer essa medição, no caso do prefeito, no caso do prefeito anterior no Mazo, ele tinha conhecimento das obras que estava fazendo, que não estava fazendo, quando a empresa parava, se estava atrasado, se não estava, que o senhor disse que ele ia lá visitar as obras. Sim. Mas independente da visita da obra que ele fazia, vocês comunicavam, se acontecesse, por uma eventualidade, dele não ter podido ir visitar essa obra e acontecesse algum problema na obra, vocês procuravam o prefeito, informavam ele dos ocorridos na obra? E vocês mantinham o prefeito informado Sim. das coisas que aconteciam? Sim. E isso aconteceu também durante o período que, de setembro até janeiro, quando estava o senhor Carlos Augusto Biela? Não, eu não era igual, né? Até porque ele não perguntava, né? Tá, mas como que era? E qual que era a relação que vocês tinham? Qual que era a informação que vocês davam? Como que funcionava essa hierarquia entre vocês? Até porque na época do Guto tava pouca obra andando, né? A gente mais ficava na sala mesmo. Até muitas vezes ele ficou lá com a gente conversando, tratando o que ia ser feito, mas ele pouco falava sobre as obras. Até porque não tinha obra andando, tinha pouca obra andando. Agora na época do Júlio... Essa obra do Toledo, ela tava andando nessa... Ela estava, até o dia que a gente estava lá, ela estava trabalhando, a parte de reboco, essas partes estavam lá. Até o dia, que dia? Até o dia 2 de É fevereiro. o dia 2 de fevereiro. Isso aí,
se eu não estou enganado, a partir desse dia que eu e o Davi saiu, que nós fomos lá embora, acho que ela parou. A obra parou. Eu acredito que ela tenha parado. O senhor tem conhecimento, antes ela estava funcionando normal, estava andando normal. Normal não estava, né? Tava até o A empresa Biasotti chegou trabalhando. a abandonar essa obra antes ou não? Mas eu não vou me lembrar, mas era o Biasotti que estava. Mas o senhor acompanhava a obra, senhor. Como que o senhor vai lembrar só o que interessa? Não, é porque já faz um ano já isso aí. Então, mas o senhor acompanhava as obras, não dá para esquecer se a obra parou ou não parou, não é um negócio, não é? Não estamos falando de uma cidade de São Paulo, estamos falando de Itápolis. Tinha quantas obras funcionando? 6 obras? 5 obras? No máximo? Eu lembro que quando a gente saiu, a obra depois estava parada. Parou. Quando vocês saíram? Isso. Antes, em 2014, ela chegou a parar ou não? Eu não lembro se ela chegou a parar. Eu lembro que o Biasotti ainda reclamava porque ele não estava recebendo, tinha cheque devolvido da empresa e tal, e ele estava meio que tirado do pé, mas estava trabalhando devagarzinho, mas estava. Isso mais ou menos em que época do ano? Que mês? Eu acho. Em dezembro estava trabalhando só obra ainda. Dezembro estava trabalhando? Estava trabalhando. Devagar, mas O senhor, como secretário adjunto lá da Secretaria de Obra, pessoa responsável lá que acompanhava as obras, o que acontecia nas obras, se as obras paravam, não paravam, se tinha que tomar alguma providência com relação à empresa, era do conhecimento do senhor, correto? Certo. É por uma questão de obrigação de função, né? O senhor tem conhecimento de um ofício que o prefeito emitiu no dia 2 de dezembro, salvo algum engano, no meados de dezembro, dando um prazo de 48 horas para essa empresa retomar a obra porque ela tinha abandonado a obra? Agora se eu falando não me lembro, mas quem O senhor fez lembra? esse ofício não foi o prefeito, né? Eu acho que esse ofício para retomar a obra acho que foi o Davi ou o Compras que notificou para retomar a obra. Agora que eu estou lembrando. Tá vendo? Não é que eu não. Tá, então explica para nós. Estou favorecendo o que interessa. Não. Não é que eu não lembro. Então explica para nós, já que o senhor recapitulou aí, achou na memória aí esse fato, explica para nós como que aconteceu esse negócio, quando que a empresa parou, quem que notificou a empresa. Então, se eu não estou enganado, foi o Davi, que sempre o prefeito pedia, ficava bravo e pedia, né? Que na época o Mazinho mesmo, ele falava assim, a obra está parada, vocês vão ficar... Aí o Davi que notificava ou o Compras. E nessa daí, se eu não estou enganado, foi o Davi ou o Compras que notificou para a empresa retomar. Tá, e que a empresa, quando a obra estava parada, vocês iam conversar com o prefeito, dialogar porque estava parado, discutir o problema. Isso ocorreu aqui na época, em final de novembro, início de dezembro, quando a empresa tinha parado a obra, vocês conversaram com o prefeito Carlos Augusto Viela sobre isso? Não, a gente procurava saber até com o Robson se tinha sido feito pagamento ou não, porque pra gente saber, né? Porque a firma não tá vindo, às vezes ela não recebeu e ela não vem. Mas quando aconteceu isso aí, o dono da empresa ligava pra gente, falava assim, ó, o pagamento não saiu, vou ter que tirar o pessoal daí por outra obra agora. Tá, então o senhor recordou que início de janeiro, final de novembro, início de janeiro, a obra estava parada. Tava parada. O senhor recordou disso. O senhor pode dizer para nós por quê? O senhor lembra por quê? Qual foi o motivo que parou a obra? O motivo. Não sei se foi pagamento. Vocês não conversaram com a empresa, com o dono da empresa, com a pessoa responsável da empresa, e ele não falou por que a obra estava parada? Na verdade, é porque eu acho que ele, como a Domingos Leal, ela terceirizou para a Manutec, e a Manutec passou o Biasotti, aí ficava esse rolo, um recebia, mas não pagava o outro, e o outro estava pegando mercadoria nas lojas aqui, no nome dele, da empresa dele, e só que ele não recebia, então eu acredito que seja por isso que eles tenham parado. O senhor não tem certeza? Não tenho certeza, mas acredito que seja por isso. Então, na verdade, o senhor não sabe o motivo? Não. Tá. O senhor era secretário adjunto da Secretaria de Obra, acompanhava as obras, procurava o departamento de finanças quando a prefeitura não pagava a empresa, o empresário ligava para o senhor, para o seu Davi, vocês procuravam o seu departamento de finanças para tentar agilizar o pagamento, mas não sabe por que ela parou. Não. Era terceirizado a obra lá, que jeito que o senhor me disse que era terceirizado? A Domingos Leal. Domingos Leal, ela terceirizou para a Manutec. Ela foi a vencedora da licitação. Isso, a Domingos
Leal. Aí ela terceirizou para quem? Para a Manutec. Quem que é a Manutec? Manutec, o proprietário dela é o Aguinaldo. Até eles são lá, acho que da mesma terra dele, lá, da Domingos Leal. E aí a Manutec aqui, ela terceirizou pro Biasotti, né? É o Biasotti que estava tocando a obra. Quarteirizou já. É. Então, a Domingos Leal passou para a Manutec e a Manutec passou para o seu Biasotti. A Manutec, ela contratou os pedreiros, né? Que é o Biasotti, né? Porque essas empresas são de longe. Mas o eles não vão trazer os pedreiros daqui, né? Biasotti não é um pedreiro, o Biasotti é uma construtora. O Biasotti é construtora. Correto? Certo. O senhor tem conhecimento disso? Sim. Tem, né? Ele é uma construtora, né? E a relação de vocês se dava com quem? O senhor conversava com o Biasotti? Mas é o Biasotti, né? Porque o pessoal nunca estava... Conversava com alguém responsável da Manutec? Quem que era o responsável dessa Manutec? O Valmir. Esse era o seu Valmir? Isso, era o Valmir que era o responsável. Então o Valmir ficava aí também, né? Então o Valmir não é da Domingos Leal, o Valmir é da Manutec. Da Manutec. Entendi. E vocês conversavam também com a Domingos Leal ou não? Tinha relação com eles? Tinha também, mas muito pouco. Quem conversava mais era o Davi, né? Que eu não... Tá. O senhor conhece o seu Valmir? Sim. O senhor pode dar uma descrição da pessoa dele para nós? Como que ele era? Se ele era alto, baixo, tinha olhos verdes? Minha altura, meio magro, não muito magro, né? Não Hum. tinha barriga igual eu e branquinho. Branco, cabelo, Branco, né? Branco da minha cor, assim. cabelo preto? Isso. Mais ou menos que idade ele tinha? Acho que o Valmir tinha mais de 40 anos. Né? Tinha uns... Quase 40 e poucos anos, quase 50. Quase 50 anos. Cabelo grisalho, cabelo Isso. preto. Não preto não, né? Tava já com os fios brancos. Tava com o seu branco, cabelo grisalho, Isso. mais ou menos a altura do senhor. Que altura o senhor tem? Acho que 1,75, não sei. 1,75. Magro. Isso. Magro, o que o senhor chama de magro? Não, magro não, né? Normal. Normal. Magro não. Tá. E o Domingos Leal, o senhor conheceu ele? Da Domingos. O Davi. O Davi, sim. o Davi. Sim, conhecemos. O senhor conheceu ele? Chegou a falar com ele? Como que ele era? Como que ele é, né? Ele é baixinho, você chama ele de japonês, mas não é japonês não, meio escuro. Moreno? Moreno. Ele é baixo, moreno, Isso. cabelo grisalho, cabelo Não, encaixado, cabelo liso, cabelo liso. Mais ou menos que idade ele tem? Ele deve ter uns 50 anos também por aí. Uns 50 anos. A idade eu não vou acertar. Né? Tá, vocês nunca visitaram a empresa deles lá na cidade deles não, né? Não. Eu não. Quantas obras eles tocavam aqui na cidade, essa empresa, Domingos Leal? A Domingos Leal estava com a Toledo, com a Inês Amália. Acho que é a Toledo, a Inês Amália. Acho que é a Padaria. Ah, 2000. E a unidade de saúde lá, 2000? Do 2000. Lá. E ele chegou... Foi essas obras que ele estava tocando? Isso. E já tinha tocado algumas outras aqui na cidade ou não? Não, também. A partir de quando que essa empresa começou a tocar obra na cidade? Do ano, você fala? Mais ou menos quando que ela começou? Ela iniciou nessas obras? Acho que foi 2014, né? A partir de 2014? Se eu estou enganado, é 2014. E todas essas obras eram terceirizadas para a Manutec? Essas obras aqui, como que era tocada? A Manutec que acompanhava todas essas obras. Manutec era uma terceira que terceirizava todas essas obras? Isso. Tá. E a Manutec terceirizava essas obras para quem? No caso da Toledo, ela terceirizou para o Biasotti. E as outras?
Aí já não eram mais que nem firma como a Biasotti, né? Eram pedreiros que ele conseguia aqui na cidade, igual mesmo. Era um pedreiro arrumava um e o pedreiro arrumava as outras pessoas. Mas não era que nem assim uma empresa que não a Biasotti, né, o senhor falou. Tá. Era um pedreiro já E o Biasotti só terceirizou esta obra aqui. da Domingos Leal. É. O Biasotti só tocou essa obra aqui, é só Toledo. Foi só Toledo só. Eu tenho certeza disso. Dessas daí que tá essas 4 aí, só foi a Toledo. Tá. Então me fala de outra que o Biasotti tocou na cidade. Mas não pela Domingos Leal. Pode ser. Que eu sei, ele tocou aqui onde fez o centro de vetores aqui, foi o Biasotti que fez. Tá, e essa obra foi licitada, quem que foi o vencedor da licitação? Foi a Matias, né? Matias. O controle de vetores? Isso, foi o Matias? Matias. De onde que é esse Matias? Não sei se acho que é de Monte Alto essa empresa aí. De Monte Alto. Esse E essa Matias é o que está fazendo, não sei se está parado essa obra, mas é o que está fazendo lá embaixo no portal, lá na última rua do centro de referência do idoso lá. segunda obra então que essa empresa pegou. Referência do idoso. E a Matias terceirizava o Biasotti também? Ele terceirizou essa. Só essa Só do essa, centro de vetores? essa Matias também fez a creche lá de Tapinos, o fechamento lá, mas lá não foi Biasotti, foi eles mesmos. Entendi. Vamos voltar lá no pagamento, seu Ney. Quando a empresa mandava lá o documento para o senhor pegava o engenheiro, fazia a medição. O senhor me disse que os outros engenheiros não fazia medição, um porque tinha problema de saúde, outro porque era arquiteto. O único engenheiro que assinava os projetos e fazia acompanhamento das obras era o seu Doro? Só o Doro. Só o Doro. Só o Doro. O único engenheiro que trabalhava com vocês era o Doro. Só o Doro, só. E por que era o Doro? Porque uma que ele sempre que só tinha ele ali, né? Porque eu falei pro senhor, o engenheiro Marini, ele tem problema de saúde, não podia ir nas obras. Ele podia cair, porque ele é grande, não sei o que, é o que ele falava. E as outras duas são arquitetas, elas não iam mesmo, mas são arquitetas, não é a função delas. Sim. E aí tem a Angélica, só que a Angélica ela é do convênio, né? E ela vai mais, começou aí agora, né? É mais fazer medições que é obras de convênio, que né, o BS está fazendo Nova América, ela que faz, são obras de convênio. Agora o restante, todas as obras, é o Doro que ia com a gente. Em janeiro, dezembro, aí no final, quando o senhor estava para sair, o senhor fez interferência lá para fazer a liberação de pagamento para a empresa? Não. Não? Que o senhor se lembra qual foi a última interferência que o senhor fez lá para poder agilizar o pagamento da empresa? Eu não lembro. O senhor não lembra? O senhor não lembra. Sim. Newton, o senhor é mais chamado como Ney do Açúcar. Se me perguntasse para mim quem é o Newton, eu não saberia. Então, mas eu vou te chamar de Newton aqui. Ó, eu tenho aqui um atestado do engenheiro Doro. A data 8 de agosto de 2014 foi feita a primeira medição do Toledo de Mendonça. Então eu vi você dizendo aí que quando ia fazer a medição, ia você, que era secretário adjunto, e o Davi, que era o secretário, e ia mais o engenheiro, que era o Dório. Você se lembra se o Dório foi nessa medição, nessa primeira medição da Toledo de Mendonça, que foi feita a limpeza do terreno, marcação da obra? Sim, o Dório foi com vocês, que foi direitinho, atestou o percentual do cronograma do que tinha executado e dando autorização do pagamento daquela parte executada. O Dório foi com vocês na obra direitinho. Depois eu tenho aqui a mesma coisa. A segunda medição foi feita em 26 de agosto. Mais uma etapa da Toledo de Mendonça que foi executada, que a empresa emitia um requerimento pedindo que fosse fazer a medição de mais uma parte executada.
Era o mesmo procedimento. Aí vocês pegavam o Dório novamente, o Davi, iam até a obra, ele fazia toda a conferência, Isso. ver se estava de acordo com o pedido da empresa, o Dório estava acompanhando vocês direitinho e autorizando a pagar de acordo com a parte executada. Depois eu tenho aqui a terceira medição foi em 5 de setembro. O mesmo procedimento, vocês sempre iam lá, o Dório sempre acompanhava e conferia todas as medições direitinho com o que estava executado. Isso. Nem sempre, para deixar bem claro, É. nem sempre, às vezes, ou eu estava junto numa medição, Certo? ou às vezes ia só eu, o Dório, ou às vezes até o Dório ia sozinho, ou às vezes o Davi que levava. Levava o Entendeu? Dório, mas todas as vezes o Dório Sim, seguia não. vocês e ia lá conferir a obra direitinho, Sempre de acordo sempre- com a parte sempre o Dório. executada, mais uma parte executada. Sim. Depois eu tenho aqui. A quarta medição foi feita em 11 de setembro. Depois vamos ver as outras medições. A quarta medição foi feita em 11 de setembro. 11 de setembro. Depois a quinta medição já foi feita em 9 de outubro. Vamos ver depois, quinta medição, 9 de outubro. Depois foi feito consequentemente, mensalmente, mais ou menos. E, nós chegamos aqui ó, na nona medição em 16 de dezembro de 2014. Também sempre o engenheiro Dório ia lá e fazia a conferência direitinho para emitir o parecer dele do percentual executado. Depois aqui tem a de 30 de dezembro de 2014, mais uma medição que foi a 10ª medição. E depois nós temos aqui janeiro, foi feita a 11ª medição. Essa vocês não acompanharam mais essa medição em janeiro. Dezembro, você lembra se você chegou a acompanhar o Dório em dezembro? Mas até novembro, mas daí para trás vocês acompanhavam, o Dório ia fazer as medições. Então até novembro o senhor tem conhecimento que todas a medição, o Dório, ou o Davi, ou vocês iam e faziam a medição e conferiam a parte executada dessa obra. Ok. Vamos lá, Gabi. Já terminou? Sim. Deixa eu só. Sonei, o senhor nos aguarda um minutinho que nós vamos suspender a audiência aqui por 10 minutinhos, o senhor nos aguarda, que eu vou fazer uma reunião com a comissão fora e aí a gente retoma aqui novamente, ok? Só, pode aguardar aqui mesmo, pode ficar aqui, que nós vamos... Sonei, vamos retomar então nosso depoimento do senhor. O senhor nos disse que chega na Secretaria de Obra o requerimento da empresa para fazer a medição da obra. Com esse requerimento da empresa, vocês pegam o engenheiro e vai o engenheiro fazer a medição. Isso. Junto com esse requerimento, o senhor nos disse que vem a nota. Isso. Tem alguns casos que nós vimos aqui no processo, vou ver se eu consigo achar para o senhor, no processo que a prefeitura, os documentos que a prefeitura nos apresentou, que o atestado do engenheiro é anterior ao requerimento da empresa e anterior à própria nota. Explique esse acontecimento para nós, como que acontecia isso. Atestado antes da nota e do requerimento. Isso. Atestado do engenheiro. Isso. Não, desconheço isso. Você vai atestar um negócio que você não foi conferir, não veio o papel? Ó, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Esse aqui é um requerimento da empresa da 8ª medição, que foi protocolado dia 18 de novembro, correto? Certo. Nós temos um atestado do engenheiro
da 8ª medição do dia 5 de novembro, de 13 dias antes do requerimento da empresa. Correto? E aí nós temos a nota, depois foi emitida a nota, mas nós temos a data da emissão da nota, que é dia 2/12. Aí veio posteriormente, mas o atestado do engenheiro é antes do requerimento da empresa. Como que acontecia isso? Não sei. Isso é coisa do engenheiro, então. Tá, mas Não tem conhecimento esse disso documento aí. inicial aqui de todo o processo não vinha na mão do senhor? Na mão do senhor ou na secretaria do senhor, vinha para o senhor Davi? Sim. Não era vocês que eram responsáveis de pegar isso aqui e foi lá fazer a medição da obra? Quando vem o requerimento, sim. Mas o atestado não é nós que faz. Então, mas como que... Mas o atestado do engenheiro saía após vocês acompanhar o engenheiro para fazer a medição? Após a medição. E como que o senhor explica para nós, esclarece o fato do atestado do engenheiro ser antes do requerimento da empresa? Não sei, não cabe a mim saber isso daí. Se foi ele que fez, não fui eu. Pá, mas o senhor que acompanha para medir? Se não, deixei bem claro aqui que não é todas as obras que eu vou medir junto com ele. Não, o senhor disse que não é todas as vezes. Isso, não é todas as vezes que Mas eu teve obra que o senhor nunca foi? Lógico que sim. Qual obra que o senhor nunca foi? Não, eu falo que eu nunca fui? É. Não, todas eu fui. Então, Mas agora nesse dia eu vou saber se não fui. não foi nesse dia. Eu não tenho conhecimento disso daí, que ele fazia o atestado antes do... Até o que a gente acompanha, o atestado é feito depois da medição. Tá bom. Até onde eu sei. Ó, o senhor Doro nos disse aqui, no depoimento dele, que a obra do Toledo, ele não acompanhava. Mentira. O senhor Doro nos disse que na obra do Toledo ele não foi, até vou explicar para o senhor o que ele falou no depoimento dele. Ele disse que ele estava trabalhando num projeto de um recurso que o governo estava buscando junto ao BNDES, um financiamento para fazer a perimetral da cidade, e ele trabalhando nesse projeto, e o prefeito deu ordem para ele não sair da sala dele, então não ir lá fazer a medição dessa obra. Ele fazia a medição das outras obras, mas essa obra específica, a obra Toledo, o Doro disse para nós que não ia. E quem passava para eles a informação de que o serviço estava feito ou o serviço não estava feito era o senhor e o senhor Davi. Mentira. Mentira, ali todas as obras, nunca foi uma obra medir sem ele. Inclusive essa daí. Ele nunca deu um atestado lá só com a informação do senhor. Do senhor ou do senhor Davi, lá, das pessoas responsáveis. Jamais. Sempre ele medindo. 99% das obras ele ia junto. Não só fazer medição. O Doro, até o Marinho, que é o engenheiro, o secretário do planejamento na época, até brigou, discutiu com o Davi, porque o Doro não parava na sala, o Doro só ficava andando com a gente no carro e não vê as obras. Aí ele até brigou e falou, mas o Marinho falou, você tem outro engenheiro para você levar aqui, tem o Marinho, que é o da Secretaria de Obras. Aí o Davi falou, mas eu vou levar, ele não pode ir na obra, então é o Doro que está sempre à disposição para ir com a gente. E ele ia todo dia. Então, inclusive nós chegávamos 8 horas na prefeitura, ele já estava lá esperando, falava, vamos tem carro para andar para ver. Todo dia. Não era uma vez por semana. E quem que determinava? Olha, engenheiro para acompanhar a obra é o Doro, não é outro. Ou vocês procuraram, ou ficava de livre para vocês lá da Secretaria de Obras, o senhor e o senhor Davi, perguntar para o engenheiro quem queria acompanhar a obra, quem ia acompanhar a obra? Ou tinha uma determinação de que um determinado engenheiro ia acompanhar a obra? Na verdade não tinha um outro que podia ir, né? Então, vocês convidaram, vocês chamaram? Não, sempre foi ele que quis ir. Tá, mas vocês chamaram outro engenheiro? Vocês chegaram a procurar outro engenheiro, conversar com o Sim, mas engenheiro? por problema de saúde ele não podia ir, né? Tá, mas aí o senhor está falando do seu Marinho que tinha um problema de saúde. E os outros? Não, só tem o Marinho só e a Angélica, né? Que a Angélica faz parte do convênio só. Não, tem mais engenheiro lá. Sim, mas os engenheiros, os outros engenheiros, que acho que a Adriana e a outra, elas fazem parte lá do... Ana Paula, tem a Ana outra... Paula não é engenheira, elas são arquitetas. E elas não acompanham a não. obra? Vocês nunca convidaram ela também para ir acompanhar? Nunca chamaram? Não cabia nós convidar, né? Isso tinha que sair do prefeito. A ordem tem que sair do prefeito.
Tá, então o prefeito que dava a ordem que era o Doro que ia. Para você ter uma noção de como que é o Doro que ia todas as obras e atestado, essa obra do postinho de saúde aqui de baixo, essa obra é do Marini, engenheiro. Só que o Marini ele não ia na obra. Por causa disso, e o Doro que assinava e acompanha. Você pode até ver, o senhor levantar, é tudo ele que assina. Até obras que é de outro engenheiro, é o Doro que assinava tudo. Tá, então era tudo. o prefeito que dava a ordem que era o Doro que ia fazer. Isso. O prefeito que dava a ordem. Não sei se é o prefeito não, mas ele que ia. Ele que ia. Ou o secretário da pasta dele, mas Mas o senhor sempre foi ele o que senhor acabou de acompanhou. dizer para nós que o secretário da pasta dele discutiu com o secretário da pasta do Discutiu senhor, que o senhor uma tá vez. dele, porque estava tirando o Doro de lá. Isso. Agora, aí não dá pra gente entender que o secretário que mandava ele ir, que a ordem vinha do secretário dele. Então essa ordem tem que vir de algum lugar. Seria do prefeito. Não sei se é do prefeito, eu sei que ele ia em todas com a gente. Em todos com o senhor. Mas isso aí você não precisa perguntar pra mim, só pra qualquer um que você perguntar na feitura vai falar que ele estava junto com a gente todo dia andando no carro. Pra qualquer um que vir aqui, você vai perguntar, eles vão dizer o mesmo. Isso nós entendemos e eu só queria saber do senhor por que era só ele que acompanhava a obra. É, por isso. O Marini, ele tinha um problema de saúde. Tanto é que ele falou pra mim outro dia que ele não ia olhar a obra. Eu chamei ele para descer aqui nessa obra, falei, antes de eu sair a última vez agora. Falei assim, ó, precisava que você ia comigo ver um negócio de uma laje ali. Ele falou assim, ó, Ney, eu não vou, porque até as minhas obras particulares, meu irmão que mede para mim. Eu nem posso entrar porque eu deu perigo de eu machucar. Então sempre foi o Doro. Sempre foi o Doro. E antes do Doro, o senhor tem noção de quem acompanhava a obra na cidade? Não, eu não trabalhava na feitura, não sei. Tá, mas não tem nem noção, então Não sei. o senhor não sabe. Porque antes do Doro também tinha obra, né? Ah, sim, mas eu Não sabe. não sei. O Doro falou para nós aqui que ele não visitava a obra, que ele nessa obra específica do jardim lá da escola de Toledo, ele não visitou. E ele nos afirmou aqui que na cabeça dele houve uma armadilha montada para ele pelo senhor e para o senhor Davi. Diz que o senhor e o senhor Davi montou uma armadilha para ele. É fácil falar, né? Como que eu quero ver? Eu queria ver aqui na presença de um engenheiro se ele vai atestar um negócio sem ele ver. O senhor assinaria? Jamais. Então, Jamais. O Doro nunca deu uma assinatura para vocês Lógico que não. sem haver nada. lógico O senhor que tem não. conhecimento de no final do ano 2014 ter um problema de fechamento de orçamento da educação, precisava tirar nota, alguma coisa desse tipo? O senhor não tem conhecimento disso? O senhor não tem conhecimento disso? Então tá bom, Sanei. Posso fazer uma pergunta? Pode. O Dório era um engenheiro que acompanhava todas as obras da prefeitura, da companhia sua ou do secretário Davi. Isso. Ele só ia para fazer as medições ou ele Não. também acompanhava as obras? Porque Todo toda dia, obra todo tem que dia, ter um não. engenheiro que vai ver se a construtora está executando a obra com segurança, de acordo com aquilo que foi combinado. Então ele ia, além das medições, ele estava sempre vistoriando fiscalizando todas as obras. Todos os dias. Todos os dias, inclusive a Toledo, ele foi várias vezes na Toledo. Toda vez que foi lá, ele estava junto. Ele estava junto para conferir o andamento da obra, se estava executado de acordo com o cronograma, se o serviço estava bem feito, se a ferragem estava bem montada, se não ia ter nenhum problema de segurança no futuro. Isso. Sempre acompanhando as obras Sempre acompanhando. do Dório. Todas as obras, inclusive a Toledo e Mendonça. Inclusive a Toledo. Então, ratificando essa questão que o Irani pergunta para o senhor, além de ir lá fazer a medição das obras, ele ia lá acompanhar a obra, a execução do serviço. Todo dia. E todas as obras era o Doro que fazia isso. Tudo que ia ser feito na obra, às vezes tinha que mudar alguma coisinha ou outra ali, era com a autorização dele. Ele que acompanhava a execução. O secretário e eu, a gente nunca falou assim, não, pode sentar aquele tijolo ali que não tem problema. Mesmo estando fora do papel, porque precisaria alguma coisa, a gente nunca deu a ordem. Sempre foi o Doro que autorizando. E quem conversava com o prefeito sobre as obras O Doro também. era o Doro, engenheiro. o engenheiro Era o e Doro. o secretário junto, né, às vezes, né? Como você fala, reunião assim com o prefeito. Para discutir sobre as obras. Isso aí é sempre o secretário junto, mas o engenheiro junto O acompanhando. secretário que o senhor fala é o senhor Davi, secretário de Isso, obra. na época da... Então,
Quem conversava com o prefeito sobre os eventuais problemas que surgiam na Isso. obra era o secretário de obra, o senhor Davi Marconato, Mas o e o engenheiro, engenheiro. isso. Eles que conversavam com o prefeito lá, eles que se reportavam ao prefeito. Eu nem participava de reunião de nada, eu só recebia a ordem. O que passava para mim fazer, eu ia e fazia. Vindo do meu secretário. Então tá bom, Sandê. Muito obrigado. Só aguardar um minutinho para nós pegar. Assinar aqui os O senhor vai pegar uma cópia depois do CD ali que foi